que resistiu os críticos, as perseguições e os inimigos por 3.500 anos e permanece incólume como o maior livro de todos os tempos? Qual? Qual é o livro que tem fornecido para todas as nações da terra um código de lei e moral para eles basearem suas constituições como a Bíblia? Quem formulou um código de lei e moral mais bonito e perfeito do que aquele que Moisés recebeu no Monte Sinai, chamado os 10 Mandamentos? Ela está em todos os parlamentos. As nações mais evoluídas do planeta Terra confessam sua fé na Bíblia. Homens como Isaac Newton, como Einstein, a porção de homens famosos no mundo, todos eram crentes, criam na Bíblia. Isaac Newton, o nome dele é bíblico, os pais dele eram cristãos. Einstein era judeu, e outros mais, e alguns que se levantaram contra a Bíblia, como Voltaire, o sábio filósofo francês, que disse que a Bíblia era uma aberração, que os apóstolos eram tolos, e que Jesus era um grande mentiroso. Aquele homem Voltaire morreu num estado tão miserável que os médicos que atenderam ele até o fim da vida dele, até o último dia dele, disse: nós pagaríamos tudo que nós temos para não atender outro paciente como esse. Perguntaram: mas por quê? Porque ele morreu, os últimos dias dele, ele gritava a gente sem parar. Nós entrávamos no quarto todo iluminado, ele dizia: acendam as luzes, porque eu estou em trevas. Acendam a luz. Ele disse: mas Voltaire, as luzes estão acesas. Ele disse: não, eu estou em trevas e as chamas estão queimando a minha alma. Voltaire, pouco tempo antes de morrer, disse assim: em 100 anos a Bíblia vai desaparecer, esse mito vai acabar. 100 anos depois da sua morte, a sua casa foi comprada lá na França pela a imprensa bíblica britânica, e a sua casa se transformou no maior depósito de Bíblia da França. Tinha a Bíblia até no teto. Ele disse: não vai mais existir. A Bíblia já é o livro mais produzido em todo o mundo, mais traduzido em todo o mundo, mais de 3.000 línguas a Bíblia já foi traduzida. Como eu posso crer, pastor? Compre uma Bíblia, comece a ler a Bíblia, com todas as dúvidas que você tiver, com todos os ceticismos que você tiver, não importa, comece a ler. Um cético americano começou a ler a Bíblia para acabar, para desmistificar a Bíblia, dizendo ele, quando ele começou a ler, que ele deparou com a ressurreição de Cristo, e ele começou a investigar os fatos da ressurreição de Cristo. Na metade da pesquisa, ele teve que cair de joelhos sozinho no seu quarto diante de Jesus e dizer: Senhor, Tu és o dono da vida. Ele descobriu em pesquisas profundas que Jesus Cristo é inegável. É impossível uma pessoa começar a pesquisar sobre Jesus e não ser transformada por Ele. Foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com milhares de pessoas. O Senhor Jesus, quando estava aqui, e a Bíblia diz que ele foi tentado por Satanás, o que ele fez para enfrentar o diabo? Ele citou textos da Bíblia. Em João capítulo 5, verso 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, ele encontrou 2 discípulos seus que iam desolados de Jerusalém para uma cidadezinha próxima chamada Emaús. No meio do caminho ele aparece para aqueles homens, eles não o reconhecem, e Jesus vai caminhando com eles, e a Bíblia diz: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Verso 44: e disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus fazia uso da Bíblia. Jesus mencionava a Bíblia para provar a sua missão, para constatar os fatos da sua vida. E quando você abre o Evangelho de Mateus, as primeiras páginas de Mateus começa a casar, começa a ligar a Bíblia, o Novo Testamento com o Velho. Quando Jesus nasce de Maria, a Virgem, Mateus diz: isto foi para se cumprisse o que o profeta disse: eis que uma virgem dará à luz a um filho. Qual o profeta que disse isso? Isaías. Quando? 700 anos antes do acontecimento. A Bíblia, ela é comprovadamente o livro de Deus pelas profecias que se cumprem dentro dela. Só Deus conhece o futuro.
Jesus disse: haverá pestes e terremotos em vários lugares. Está aí, lamentavelmente o mundo inteiro está vendo o desespero dos chineses com um terremoto que já tem matado milhares de pessoas. Jesus disse: haverá terremotos em vários lugares. Na passagem do Natal de 2005, os tsunamis varreram as costas da Ásia e da África, 11 países. Jesus disse: nos últimos dias o mar embravecerá, os homens desmaiarão de terror pelo bramido das ondas e pela fúria do mar. Nunca tinha havido isso. Alguém podia dizer: isso é uma palavra que nunca vai cumprir. Já cumpriu. O profeta Naum, que viveu séculos antes de Jesus Cristo nascer, profetizou, falou de uma coisa tremenda. Hoje eu estava olhando isso aqui e pensando comigo mesmo: meu Deus, como é que pode um profeta do Senhor ter visto o que eu estou agora vivendo? Capítulo 2 de Naum, versículo de número 4, ele diz assim: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Sabe que tipo de carro Naum conhecia? Carroça. Naum está dizendo que haveria uma época em que os carros correriam como relâmpagos e seriam como tochas. Olha os faróis, parece que eu estou vendo os carros andando na rodovia, entrando nas rotatórias e parecendo relâmpago. Ele viu esse movimento desenfreado do trânsito, dos carros modernos. Zacarias, que viveu 500 anos antes de Jesus nascer, disse: o Redentor entrará em Jerusalém montado em um jumentinho. Mateus registrou: Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, para que se cumprisse o que o profeta predissera. Miqueias tinha dito no capítulo 5, verso 4: o Redentor nascerá na cidade de Belém, 500 anos antes dele nascer. Jesus nasceu em Belém. Aonde? Como as pessoas vão refutar um livro como esse? Mas deixa eu terminar. A fé tem fundamento. A fé cresce à medida que nós nos estabelecemos nos fundamentos dela. Mas existem experiências que Deus preparou para aqueles que creem. Você fala agora no seu coração aí: eu vou começar a crer em Deus. Eu vou realmente fazer da fé a base da minha vida. Eu vou viver como um homem, uma mulher de fé. Aí você já se prepara, porque Deus vai começar a te dar experiências pessoais.